Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continua a segunda parte, né? Continuando aqui. Só arrumar aqui. Colocar o texto. Continuar então a meditação aqui a vida íntima de Nosso Senhor. Então vamos continuar, né? Explicação. Então é muito interessante o que Jesus está falando. É muito interessante, né? Nessa parte aqui que Jesus está explicando sobre a sua divindade, que ele fala: não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer, visto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas se minha própria divindade não fosse a ela unida. Então o que Jesus está falando é que ele só usou, né, da divindade dele na parte, né, que para manter a vida dele. Por quê? Porque Jesus sofreu penas, né? Nos redimiu, né? Tomou sobre si penas muito grandes que a pessoa normal, ser humano, não consegue sobreviver a isso. Por exemplo, quando Jesus ficou lá no deserto por 40 dias e 40 noites, é muito tempo sem comer, é muito tempo sem alimento, né? Em oração, né? Então, ele precisava da força divina dele. Ele precisava da sua divindade. Sem a divindade, não tem como um corpo aguentar, né? Tamanho sofrimento, né? Fome. Então, Jesus só usou da divindade dele para manter mais a humanidade dele, a vida natural, para ele continuar a sua missão, ou seja, para a própria vontade divina acontecer, para a própria glória divina. Então, ele só usou dessa divindade para conservar, né, essa vida natural e humana. Por quê? Porque era para a glória de Deus. Era a glória de Deus que ele vivesse, que ele fizesse os atos. Era a vontade de Deus que ele fizesse cada ato como ele fez, como o sofrimento dele doloroso na paixão. Se não fosse a divindade dele, né, como que ele ia passar por tudo aquilo? Como que ele ia passar por tudo aquilo? Mas ele não usava dessa divindade para se poupar de sofrimento. Aí que é interessante. Ele usava dessa divindade para conseguir estar inteiro na sua oferta. Entendeu que interessante? Ele usava da divindade dele, Jesus usava da divindade dele para a glória de Deus. E para a glória de Deus ele precisava permanecer, né, saudável até o fim. Precisava permanecer assim, lúcido até o fim. Precisava que esse corpo permanecesse até a consumação. Mas ele não fugia do sofrimento, né?
Só que ele cuidava para fazer a divina vontade. E eu não estou sabendo explicar direito, estou tentando explicar, mas eu não estou sabendo. Mas o que eu entendi nisso, nesse ponto aqui, é que, nossa só, isso aqui é tão bonito, eu tô tão assim, não, tá lindo, mas tem que explicar, tem que tentar entender, né, o que ele tá falando aqui, porque é incrível, é incrível. Então, Jesus estava na terra, mas ele só olhava para os interesses de Deus. E só olhava para a vontade divina. Entende? Para a vontade divina. Ok? Mas, por exemplo, se alguém virasse para ele estava com os apóstolos. Se alguém virasse para ele e falasse assim, Jesus, nós não fomos tarde para tal lugar porque é perigoso. Por mais que ele é divino, ele não virava e falava assim, não, eu sou Deus, eu não tenho o que temer. Eu posso ir a qualquer lugar, a hora que for. Aí não usava desse poder dele o tempo todo, até mesmo diante de alguém que trouxesse um conhecimento para ele, falasse, Jesus, eu já passei por tal lugar, tal hora. Não é bom a gente ir, são pessoas assim, tem pessoas violentas nesse lugar, né? É complicado passar lá à noite, é melhor a gente não ir, é melhor a gente esperar o amanhecer para a gente ir em tal lugar. Então, naquele momento, né, ele se Então, naquele momento, ele aceitava, entende? Ele se restringia dentro de uma ordem. Por quê? Porque a vontade de Deus se manifestava para ele no ordinário da vida também, que era por meio das pessoas que falavam com ele. Então, muitas das vezes ele escutava elas. Então, o apóstolo chegava para Jesus e falava, vamos ficar em tal lugar porque agora já é muito tarde. E mesmo ele sendo onisciente, sabendo de tudo e sabendo que não tem perigo, né? Que ninguém pode, né, encostar nele, se Deus não permitir, né? Mas mesmo assim ele entendia naquele momento ali, né, que era para ele, né, aceitar naquele momento, se abster de padecer. Como se abster de padecer? De andar à noite, né, de caminhar no lugar perigoso, de cansar mais, né? Por quê? Por quê? Porque naquele momento ele olhava para o propósito, ele não olhava para as pessoas no sentido humano das coisas. Ai, Pedro vai ficar chateado comigo se eu não seguir o que ele falou, né? As pessoas vão pensar mal de mim se eu andar por aí à noite, vão falar que eu sou... Então, a preocupação dele não era essa. As informações para ele chegavam, tudo era vontade de Deus, e Deus falava com ele também, e orientava ele. A vontade divina era o plano que ele olhava o tempo todo. Então essa vontade divina usava das pessoas também, colocava ele num cerco de restrição. Então ele não usava o poder dele para padecer algo fora do que o Senhor colocou para ele ali. Então se o Senhor colocou para ele aquela limitação, ele faria qualquer coisa a mais. Ele falou, se fosse a minha vontade, que não faz nada que não seja a vontade dele, mas ele falou, eu me submeteria a 1000 mortes, a 1000 sofrimentos para reparar o homem. Então ele não tinha preguiça de passar por isso. Ele não tinha uma coisa no coração dele de fugir da dor, né? E do sofrimento. Ele não tinha, né? Isso. Quanto mais eu pudesse andar, quanto mais eu pudesse caminhar, tudo era reparação. Mas naquele momento a vontade divina se impõe. Não, você não vai andar. Seu apóstolo está falando aí a minha vontade para você ouvir. É a vontade divina que o próprio Senhor obedeceu. Porque ele veio obedecer nesse plano, os decretos divinos. Então apareceu para ele ficar naquele lugar. Apareceu a vontade divina que apareceu para ele ficar ali. Então se tivesse que se acampar no lugar e ficar e não ir à noite no tal lugar, então ele se absteve de padecer para conservar o corpo também, para descansar. Mas não é para descansar porque ele pensava assim, nossa, eu tenho que descansar mesmo, porque, nossa, é muito desaforo, eu ando demais, é muito cansativo, né? Eu tenho que realmente, né? Não.
mas era a vontade de Deus que ele cuidasse desse corpo também, porque cuidar desse corpo para a missão, para ele estar mais inteiro, para ele estar mais disponível, né? E aceitar esse cuidado que vinha por meio dos outros, saber que podia falar: Jesus, vamos descansar aqui, que tal a gente se acampar aqui, Jesus? Já é tarde. Então, aceitar isso era a vontade de Deus. Entendeu? Jesus nunca colocou um dedo a mais. Ele se abandonou nessa vontade divina, ele só olhou para isso. Ele não existiu para ele mesmo, ele não veio aqui para existir. Não é porque ele se encarnou no ser humano e assumiu a natureza humana, mas ele não assumiu a natureza decaída. Ele não assumiu a realidade decaída, né, de entrar no universo do pecado e ser pecador, e sendo pecador, né, ele vai e ter todas as fraquezas que o ser humano tem. Não, né? Ao contrário, ele veio fazer o que o homem não fez. Ele veio assumir a natureza regenerada, sendo novo Adão, para que nós também possamos ser regenerados por ele. Então ele veio para resgatar-nos dessa natureza decaída, né? Mas ele assumiu a condição humana. E se naquela condição humana ele precisava descansar, porque como você vai salvar, Jesus? Como você vai falar às pessoas se não descansar? Ele respeitava. Se a natureza também pedisse aquilo, né? Então, e tudo era divinizado. Por quê? Porque essas coisas eram os atos que Deus queria para ele. Ele não queria atos que não fosse a vontade divina, porque ele já sabia do plano dele. Porque tem um ato único de Deus: criar, redimir e santificar. Ele sabe de tudo, ele é onividente, mas mesmo ele sendo onividente e sabendo de tudo, ele vivia um dia de cada vez. Que incrível, né? Que incrível isso. Deus saber de todas as coisas, o que vai ser lá na frente, mas viver um dia de cada vez. É incrível. Então, se naquele momento era para ele se abster de padecer, ele ia se abster de padecer. E aceitar: vamos descansar, Jesus, toma essa comida, Jesus, agora o Senhor vai comer essa comida que nós trouxemos para você. A divina vontade é isso, é você aceitar tudo o que te acontece. Você não fica, você mesmo não cria, né, um universo de padecimentos, de ofertas, de coisas suas. Você é um nada, você é dirigido por Deus e as situações ele que traz. Então na vida de Jesus era Deus, era tudo Deus trazendo, era a divina vontade trazendo tudo para ele. Mesmo ele sendo Deus, ele serviu esse plano dele, entende? E não quis atropelar, e não quis andar na frente do plano, nunca, né? Ao contrário, né? E foi o mais fiel a esse plano, nos ensinando mesmo essa fidelidade. Então é muito bonito, né? É muito incrível, porque nós estamos falando de Deus, né? E como que Deus cuida, ama esse seu plano e nos ensina o que é com isso. Então, eu não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer, visto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento dor alguma. Né? Por quê? Por que ele está dizendo isso? Que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou dor alguma. Que ninguém podia atingir, né? Sendo Deus. Mas independente disso, não era por medo, entendeu? Não é porque ele ficou assim, não. Se me falarem para não ir em tal lugar à noite, eu não vou, porque, né, eu temo que alguém realmente possa fazer alguma coisa. Eu sei o que vai acontecer, eu sei que não. Eu sei que eu posso ir em qualquer lugar, a hora que eu quiser. Mas ele aceitou-se, né, para conservar a vida natural e humana, mas não porque ele pensava nele, né, mas para Deus. Então, como que nós podemos nos colocar nisso? E entender como que nós também podemos, porque nós precisamos. Jesus quer isso. Jesus não quer que a gente estude a vida dele se vendo distante disso, mas ele quer que a gente estude a vida dele querendo ver como a gente também deve imitá-lo, ver também o que ele quer de nós, nos colocando nessa vida e não nos subtraindo dela. Ao contrário, nos colocando nessa vida, o que Jesus ensina para nós através
disso, né? O que Jesus ensina para nós através disso? Então, aí você vive, né? Quem vive na divina vontade, né? Quem vive na divina vontade, né? Que deu a sua vontade humana, que tem o próprio Jesus vivendo, entende? Aí eu poderia falar assim, não, eu não temo ir para lugar nenhum, porque Deus está comigo. Eu não temo, eu aceito tudo o que me acontecer, eu não tenho o que temer, entendeu? Eu penso assim, eu não tenho o que temer, porque Deus está comigo, beleza? Então, eu sou uma bem-aventurada, né? Então, eu vivo na santidade da divina vontade, então eu não tenho o que temer, entende? Porque se vier um sofrimento ou dor, eu sou sujeito a sofrimento e dor. Eu posso morrer, alguém pode me assaltar, alguém pode me ferir, pode acontecer muitas coisas, né? Eu não sou imortal, eu sou mortal, eu sou criatura, tá? Mas eu sei que Deus é que cuida de mim, então eu sei que seja o que for, que seja feita a vontade dele. Beleza, beleza. Mas ele fala, mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumia e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas se minha própria divindade não fosse a ela unida. Ok. Então, nesse caso, aí eu tô dando meu exemplo. Aí eu quero sair. Não, eu não tenho medo, eu vou numa favela em tal lugar. Ah, tá dando tiro lá naquele lugar, tá tendo assalto, tá terrível. Ah, mas eu vou lá que eu não temo nada, eu preciso ir lá, porque eu preciso falar com a pessoa lá, conversar com a pessoa lá. E Deus está comigo. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que eu confio nele e tal. Mas aí o meu esposo vira e fala, Ruth, não vai, eu não quero que você vá. Tá muito perigoso aquele lugar, tá tendo tiroteio pra tudo qualquer lado. Eu não quero que você vá. Então, olhando o exemplo de Jesus, como eu devo agir? Eu sei que Deus cuida de mim, não é eu que cuido de mim, eu não sou imortal. Mas eu sei que Deus cuida de mim, eu confio que Ele está comigo, que a divindade dele está comigo, e que essa divindade cuida, zela por mim, que não vai acontecer nada se Ele não permitir, se Ele não quiser. Então eu sei que Ele cuida de mim, né? Eu sei que eu me sinto seguro em qualquer lugar, mas a vontade divina se impôs sobre mim, dizendo não através do meu esposo. Então eu não posso virar e falar, eu sou uma filha da divina vontade e nada vai me acontecer. Não vai me acontecer nada, eu posso ficar tranquila, né? Porque eu confio em Deus. Mas se naquele momento meu marido disse, não, eu não quero que você vá, lá tá perigoso. Entende? Então, para a glória de Deus, aí eu não vou pensar em mim. Não, eu não posso ouvir meu marido porque eu tô pensando em mim, porque eu tô querendo conservar minha vida, porque eu tô querendo fugir da cruz. Opa, não, é a vontade de Deus. E Deus está querendo me conservar, por quê? Porque eu morta vou falar como da vontade de Deus? Então Ele quer conservar minha vida para uma missão, para um propósito. Então se Ele quer me proteger de ir em tal lugar, entende? Então assim, cuidar também da minha vida natural e humana é equilíbrio para eu glorificar a Deus, porque se eu não cuidar, né, eu não glorifico ao Senhor. Eu não glorifico ao Senhor. Então, tem pessoas que separam muito isso. Por exemplo, outro exemplo bom para dar também. A nossa vida natural e humana, comer, dormir, descansar. Então, tem a hora do descanso, a hora de você dormir é a hora de dormir. Aí você não pode pensar, ah, mas eu não preciso dormir, né? Eu não quero mais ter que dormir, eu quero viver 24 horas para a glória de Deus, eu quero viver só falando de Deus, né? Então eu não quero mais dormir, eu não quero mais descansar, não preciso preocupar com isso, né? E eu sou desapegado, então eu uso a roupa que tiver, e se tiver tudo rasgado, furado, eu não compro uma outra roupa para mim ir para a igreja, que não precisa disso, né? De conservar minha vida natural e humana, não precisa disso, eu não preciso disso, né?
porque eu sou filho da divina vontade, eu sou desapegada da terra, enfim, tantos pensamentos assim que pode surgir, né? Só que aí é que tá. Eu não vivo para mim. E eu não vivo para mim nesse sentido também de temer estar apegada. Eu não vivo para mim pensar em mim nesse sentido, para pensar em mim no sentido também espiritual, de querer estar 24 horas fazendo uma coisa. Não, eu vivo para a glória de Deus. E a glória de Deus é que eu cuide das coisas naturais também. A vida natural, aquilo que é inerente à vida natural, sem exagero, sem ficar atolado. Aquilo que é natural da minha vida, né? Comer, tomar banho, dormir, né? Se não é para mim ir no lugar tarde, meu esposo pediu para mim não ir, que é perigoso, né? Então não vou em tal lugar, né? Não é porque eu confio em Deus, se tiver um tiroteio eu vou entrar lá, né? Se Deus não quer que eu me coloque nessa situação, não é? Então eu não irei, né? Eu não irei naquele lugar. Por quê? Porque eu não estou pensando em mim, na minha própria sobrevivência térrea. Eu estou pensando no que agrada a Deus. E agrada a Deus, filho, eu quero você viva para você continuar na minha vontade divina e fazendo os atos na divina vontade, unido a mim. Eu preciso que você durma na hora que você precisa descansar, para você estar com a cabeça boa para conseguir meditar. Senão você não vai conseguir meditar caindo de sono, né? Filho, eu preciso que você coma quando precisa comer, senão você não vai ter energia para conseguir também me ouvir, meditar, dar atenção para mim. Então você faz por Deus, não é por você, não é por criaturas. É para agradar o meu marido que pediu para mim não ir em tal lugar, não. É pensando em Deus, pensando no zelo e no cuidado de Deus. Você não coloca a sua vontade em nada, nem para fazer, nem para não fazer. Como era Jesus, ele vivia abandonado na divina vontade. Mesmo sabendo de tudo, ele, né? Mesmo sabendo de todas as coisas, mesmo sabendo de quem ele era, mesmo tendo toda essa compreensão de quem ele é, tá? Mas mesmo assim, né, ele viveu dentro disso, dessa obediência à divina vontade, e essa obediência passava pelo que acontecia nos acontecimentos também, entendeu? Com ele, entendeu? Mas ele fala que nesse caso não queria servir-me da minha divindade para abster-me de padecer, visto que sendo bem-aventurado não era sujeito a padecimento ou dor alguma, né? Mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumia e que não teria jamais podido conservar entre tantas penas se minha própria divindade não fosse a ela unida. Ficou a sensação de que não entendi direito, mas logo que fui unida à natureza humana, eu, verbo encarnado, filho unigênito do Pai, ofereci-me a meu Pai e ofereci-me para padecer e sofrer tudo o que ele tivesse ordenado, e que fosse a seu agrado. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer. No ventre. Só que aqui eu dei o exemplo da vida dele, mas aqui está no ventre. Ele não queria servir da sua divindade, tendo todo o domínio da razão, né? Para abster de padecer as penas que ele sentiu ali também, né? Da restrição, da escuridão, né? No ventre, né? E tanta coisa que ele passou ali. Então ele não quis usar dessa divindade para abster, deixar de sofrer, visto que sendo bem-aventurado não era sujeito a padecimento ou dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural, que era a vida dele que estava iniciando ali no ventre materno. Então ele precisava conservar essa vida, né? Precisava nascer. Ele não podia padecer até, né? Precisava nascer, né? Para conservar aquela vida natural que assumia e que não teria jamais podido conservar-me entre tantas penas se minha própria divindade não fosse a ela unida. Então, ele não podia reparar, é isso que ele está falando. Ele não podia reparar, fazer a grande reparação e passar por tantas penas se a divindade não estivesse unida a ele. Sendo homem, um ser humano não consegue passar, isso que está dizendo.
O ser humano não consegue passar pelo que Jesus passou. O ser humano não dá conta de passar por esses sofrimentos, né? Não dá conta de tudo que Jesus passou, tudo que passou desde o ventre materno, né? Entendeu? Ele sentiu um amor tão grande dentro dele, que emanou ele, que o sufocava. Pensa no bebezinho no ventre materno, sufocando de amor. Entendeu? De amor. Sacrifício voluntário, amor por amor. Sufocando de amor. Então ele não podia dizer assim, não, né? Eu não quero vir, eu quero vir só humano. Como que ele ia? Né? Só Deus podia. Só Deus era inocente. Só Deus podia reparar a humanidade. Só um Deus. Só o próprio Filho de Deus podia reparar a humanidade. Né? Só Ele podia. Um humano não pode reparar humanos. Deus pode. Só o divino pode reparar. Só o divino pode reparar. Só porque não estava reparando humanos, na verdade, ele estava satisfazendo a Deus. Então, para satisfazer a Deus, precisa ser divino. Para satisfazer a Deus pelos seres humanos, precisa se tornar divino. Precisa satisfazer a Deus com a própria divina vontade, com a própria vida divina. Então, como que nós podemos reparar a Deus e satisfazer a Deus? Nós não podemos, mas Ele em nós, sim. Ele vivendo em nós, sim. Jesus vivendo em nós, sim. O próprio Deus fazendo através de nós, sim. Só Deus mesmo, só Deus basta, né? Então, Ele em nós pode. Ele assumindo a nossa humanidade. Ele assumindo a nossa humanidade. Pode reparar. Ele assumindo a nossa humanidade. Primeiras aflições. Quando minha alma unida ao Verbo, a alma de Jesus unida ao Verbo, a carne, né? O Verbo se fez carne. Então a alma se uniu à carne. Quando a alma, né, unida ao Verbo, desceu para habitar naquela estreiteza e animar aquele corpo, que está falando de Maria. Não, ele está falando do corpo que ele assumiu. Tá? O corpo que ele assumiu, o corpo humano, né? A natureza humana. Um corpo, ele tomou um corpo, né? Experimentei logo, no primeiro instante, toda a aflição e tristeza que uma pessoa de juízo perfeito e conhecimento causaria, semelhante à habitação e estreiteza. Estava, portanto, esposa caríssima, recluso como todas as outras crianças que estão privadas, então, do uso da razão. Então, ele estava igual um bebê no ventre, só que a gente não tinha o uso da razão, a gente nem sabe, você sabe, você não lembra disso, a gente nem sabe disso, né? Você não tem a consciência ali para entender nada, não tem, mas ele tinha, e ele sempre soube o que ele era. É muito estranho as pessoas falam assim, né? Até sacerdotes falar, né? Que Jesus não sabia. Estava tentando entender a vontade do Pai. Estava tentando entender o que ele estava fazendo ali. Ele sabia desde o ventre materno. Ele sempre soube. Ele é Deus. Ele não se separou da divindade. Se ele não separasse da divindade dele, como que ele repararia a humanidade? Né? Não tem como. Como que vai se separar de si mesmo? Mas eu, como Deus, tinha todo o conhecimento e minha alma experimentava aquelas angústias que costumam provocar semelhantes estreiteza. Tá vendo? Pleno conhecimento no ventre. Primeiras pulsações do coração de Jesus. Unido àquela humanidade,
adorei imediatamente meu Pai eterno e agradeci-lhe o benefício feito ao gênero humano em dar-lhe a mim, seu Filho unigênito, em prol da redenção humana. Unido àquela humanidade, assumindo a natureza humana, adorei imediatamente meu Pai eterno e já louvou a Deus, e agradeci o benefício feito ao gênero humano em dar-lhe a mim. Então, ele confiou todos nós a ele. Nós, porque ele encontrou os presentes dele aqui. Ele veio na terra encontrar os presentes dele, porque nós fomos feitos. Sabe quando fala assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas? Você é para Jesus. As criaturas foram feitas para Jesus. Todas as coisas foram feitas de presente para ele. Entendeu? E aí, Jesus assumiu, se materializou nesse presente, né? Deus se encarnou e assumiu o ser humano, que era um presente para Jesus. E ele assumiu esse presente, tomando essa condição humana, né? Sentindo essa obra, esse presente, é entrar dentro do presente, né? Tipo assim, né? O universo do presente, né? Então ele agradeceu ao Pai o benefício feito ao gênero humano, o benefício que é dele ter nos feito e nos dado Jesus. É um presente. Jesus é um presente para nós. E o benefício feito ao gênero humano em dar-lhe a mim. Então, é um presente de Deus para nós nos dar a Jesus. Deus nos fazer por causa de Jesus é um presente gigante. Ele pensar em nós por causa de Jesus. Ele nos pensou por causa dele. Porque dele, por ele são todas as coisas. Então, você foi feito para ele. Então, para quem você tem que voltar? Você foi feito para Jesus. Você foi feito para ele. Seu Filho unigênito, Jesus, em prol da redenção humana. Então, nós fomos entregues para ele. Já tínhamos sido pensados para ele desde toda a eternidade, né? E fomos resgatados para ele, né? Então ele deu cada um de nós para ele, para Jesus resgatar, ele sendo nosso fiador, né? Para nos redimir das nossas culpas, né? E tomando de novo a gente nele mesmo, em prol da redenção humana. Adorei e o agradeci em nome de todas as criaturas racionais, das quais eu me declarei então irmão. Aí Jesus sabe que é nosso irmão. É nosso irmão. E Jesus é nosso irmão. Protestei desde esse primeiro momento que tudo o que eu fizesse e sofresse, em cada instante de minha vida, tudo intencionava fazer e sofrer por meus irmãos e suprir assim sua carência e sua negligência. Olha só, protestei, né, ao Pai, que a partir daquele momento, desde o primeiro momento que ele assumiu, se encarnou, que tudo o que ele fizesse e sofresse em cada instante, quer dizer, em cada segundo, qualquer coisa, qualquer pena, tudo que ele passasse, a intenção seria nos redimir. A intenção seria também suprir pelo que nós não fizemos, pelos agradecimentos que nós não demos a Deus, pelo amor que nós não demos, né? A sua carência e sua negligência. Depois desse primeiro ato de adoração e ação de graças, pedi a meu eterno Pai. Olha só, várias orações que Jesus está fazendo. Depois desse primeiro ato de adoração e ação de graças, pedi a meu Pai uma graça particular para minha dileta mãe, para que lhe fosse acrescido cada vez que eu respirasse, enquanto morava em suas vísceras, um grau de graça, a fim de remunerá-la nesta vida ao cêntuplo, pois aquela respiração me era subministrada pelo hálito de seu puríssimo coração. Que lindo!
O pai dignou-se satisfazer-me, e juntos informamos disto a minha dileta mãe, a fim de que ela se alegrasse mais e se regozijasse em dar-me abrigo a mim, seu dileto filho. Aí Jesus está falando aqui comigo, eu quero o mesmo de vocês, esse abrigo em nós, que nós somos na divina vontade chamados a ser outras mães para Jesus, para dar abrigo para Ele também, para que a nossa respiração seja para Ele, para alimentar Ele, Ele vivendo em nós também, e através do nosso coração, as batidas do nosso coração seja para Ele, a nossa respiração seja para Ele, o nosso falar seja para dar vida para Ele, o nosso pensar seja para dar vida para Ele, o nosso agir seja para dar vida para Ele, o nosso se mover seja para dar vida para Ele também. Dar abrigo para Ele. Abrigo. Havendo condescendido meu Pai em conceder esses dons à minha mãe, eu unido a ela, isto é, minha alma, com seu espírito, demo-lhes as devidas graças e agradeci-lhe também de parte da minha mãe, porque como Deus que sou, minhas ações de graças tinham mais valor e eram mais agradáveis a meu Pai. Jesus é Jesus, né? Mas olha que interessante, que Jesus não deixa, né, de retribuir a quem dá tudo, e Nossa Senhora deu tudo. Então ele rezou por ela, rezou para ela, para Deus estender mais graças ainda, porque quanto mais a pessoa é generosa diante de Deus, mais Ele é. Mais Ele é. Ele não deixa a pessoa amar mais, é como se fosse uma competição. Entendeu? Aí a pessoa manda uma cachoeira de amor, ele vai lá e manda um rio de amor. A pessoa manda um super lago de amor, ele vai lá e manda um mar de amor, entendeu? Então ele não deixa, né, de fazer isso. Não deixa de amar a criatura. Ele fala no céu, né? Ele fala no livro do céu que não deixa ele perder essa briga de amor, né? E ele sempre dá mais. A gente sempre é menor a nossa oferta diante da dele, né? E é interessante que ele faz questão que seja assim, né? Ele sempre dá mais, né? Havendo concedido meu pai em conceder esses dons à minha mãe, eu unido a ela, e os dois estavam unidos. Eles estavam unidos fisicamente, porque, né, ela está concebendo, ela tá com ele no ventre. E eles estão unidos em espírito, e eles estão unidos na divina vontade, porque os dois viviam na divina vontade. Então, ela entendia tudo, né, que estava acontecendo. Então, isto é, minha alma com seu espírito, a alma de Jesus unida com o espírito dela. Demos-lhes as devidas graças, os dois rezou e agradeceu ao Pai, os dois juntos. E agradeci também de parte de minha mãe, porque como Deus que sou, né, minhas ações de graças tinham mais valor e eram mais agradáveis a meu Pai. É Deus, né? Incrível. Muito incrível, né? Então depois a gente continua essa parte aqui, aflições e alegrias. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.